Olá, amigo do canal Desenhar, tudo bem com você? E aí, você artista? Está acompanhando o nosso novo quadro Pintando com os Mestres, um quadro que eu criei para levar o ensinamento a lugares bem distantes, a pessoas que não têm o ensino de artes plásticas aí na sua cidade, nas suas localidades. Então acompanhe esse quadro passo a passo, porque aqui vocês vão conhecer o que tem de melhor na arte brasileira, tá joia? Principalmente na arte brasileira, aqueles pintores em memória. E hoje eu trago um grande mestre, um cara do qual eu sou fã, sou bem suspeito de falar, fã mesmo, fãzaço dele. Quando eu descobri a obra desse cara, me impressionei e me apaixonei cada vez mais pela pintura de paisagem, que é o grande mestre Luiz Pinto. Então, eu consegui esse catálogo aqui do Luiz Pinto há um tempo atrás, há mais de 20 anos, e eu fiquei impressionado como alguém poderia pintar com tamanha grandiosidade, com tamanha harmonia e perfeição. Então, trago hoje para vocês Luiz Pinto, esse mestre da pintura brasileira, um mestre mineiro que foi aluno de grandes artistas mineiros aí e foi professor da maioria dos paisagistas brasileiros. Então, vai até o final desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho. E acompanhe o quadro, dá dicas aí sobre mestres que vocês querem ver nesse quadro. Tá joia? Então, vamos estudar com a gente. Então, olha, hoje continuando a série Pintando com os Mestres, ou Estudando com os Mestres, aliás, essa série que a gente vai fazer aí, resgatar aqui vários mestres da pintura brasileira. Hoje a gente vai trazer um em especial, um que eu gosto muito, que eu sou fã do cara, que é o mestre Luiz Pinto. Vejam aí as obras fantásticas do Luiz Pinto, esse mestre que nasceu em Sete Lagoas, Minas Gerais. Então Luiz Pinto tem essa obra dele aqui fantástica, que é o Pescadores no Rio Verde, que é da cidade de São Lourenço, Minas Gerais, em 1997. A gente vai tentar passar ela para cá, e é uma composição bem simples, onde está demarcado o primeiro plano, tem um riacho aqui e uns pescadores, e lá atrás um segundo plano, com um terceiro plano com o céu e uma montanha. Então uma pintura ótima para ser estudada. Então eu super indico o grande mestre Luiz Pinto para vocês estudarem. Pesquisem aí na internet, vejam obras de Luiz Pinto. Então olha, Luiz Pinto nasceu em 1939 na cidade de Sete Lagoas. Ele inicia estudando com Edgar Walter, Guinardo e Manzano. Então o grande mestre dele foi outro que a gente vai ver aqui, que é o Edgar Walter. Durante a pintura eu vou falando um pouco mais sobre a obra de Luiz Pinto e sua carreira. Então vamos lá, vou pegar o sombra aqui, sombra queimada, e vou tentar traçar minha pintura. Então olha, a gente imagina essa pintura como um grande bloco aqui, ó, do meio voltando da árvore, mais ou menos até essa altura aqui. Aí a gente tem um barranco, ó. Então esse barranco vem para cá, e aí é um primeiro barranco lá atrás, e aí a gente vai ter um segundo barranco aqui na frente. Então Luiz Pinto, ele dominava a paisagem, ele conseguia passar harmonia de cores, ele era um grande mestre, ele conseguia coisas impressionantes sobre tirar muito da paisagem brasileira. A paisagem brasileira ele representava como poucos. Então isso mostra que a escola de pintura é de super fundamental importância a gente termos uma escola com grandes mestres. Por exemplo, ele foi aluno de Edgar Walter, que já foi aluno de Pedro Alexandrino, de outros grandes mestres. Então isso aí fez a diferença no artista como Luiz Pinto. Não é à toa que o cara pintava demais. Então aqui a gente tem uma árvore. Então só para compor aqui. Então esse seria o primeiro plano fechado aqui, uma composição quase que em L. Então olha, eu tenho aqui a divisão do rio.
Começo com azul ultramar, alizarim e um pouquinho do amarelo cádmio. Consigo fazer um verde bem escuro. E começo aplicando ele aqui, ó. Estou usando um pincel número 6 da linha 811. Então, gente, eu começo sempre pelos escuros, porque o escuro vai me dar a relação de valor bem correta do que está lá distante. Então, eu começo aplicando esse escuro aqui, porque aí quando eu for colocar os valores desses planos aqui, eu vou ter noção do quanto eu posso clareá-lo. Se eu começar por eles, às vezes eu vou me perder no quanto eu posso escurecer o primeiro plano. Então, eu acho bem mais fácil começar a pintura assim. Não sei se esse era o método que o grande mestre Luiz Pinto usava, mas esse é o método que eu entendo que é para mim estudar. Então, é uma coisa que eu não terei como saber jamais o método correto dele, porque eu não fiz aulas presenciais com ele. Luiz Pinto foi professor, gente, de grandes mestres da pintura brasileira aí, pintores atuais como Alexandre Heider, grande nome do cenário brasileiro aí das pinturas de paisagem. Foi professor da maioria dos pintores paisagistas que tem hoje no Brasil. Então o cara fez uma grande escola. Ele foi aluno de uma grande escola que é a Escola Mineira, do Edgar Valter, do Rubens Braga e de outros grandes pintores. Então Luiz Pinto, ele iniciou a desenhar e a pintar em 1955. Em 1960 ele se transfere para Belo Horizonte. E aí, chegando em Belo Horizonte, ele realiza alguns trabalhos como publicitário, desenhista publicitário, né? Normalmente, de primeira, a maioria dos pintores se iniciavam pelo desenho publicitário. O desenho publicitário era uma área que tinha muito emprego de primeiro, quando não tinha computação. Eu também fui um desenhista publicitário. Trabalhei muito como desenhista de mesa, reproduzindo cartazes, banner, muitas coisas eu fiz como desenhista publicitário. Então, eu creio que o mestre Luiz Pinto também passou por essas etapas. Então, olha, aqui, veja que eu faço a imprimatura bem escura, deixo bem escuro. Para poder, aqui não pode ter luz altas, ou seja, luz próximo do branco. Então, os verdes aqui todos eles são fechados. Bom, preenchi aqui, agora eu vou pegar um marrom aqui, branco. Tá faltando o branco na minha paleta, gente. Eu vim lembrar agora. Esqueci de botar o branco. Pintar sem branco é impossível, hein? Branco, alizarinho, um pouco de azul. E o laranja. Vou botar um azul do mais escuro. Pra gente chegar nesse tom do barranco aqui. Vamos ver como é que fica. Não pode abrir ele muito. Pincelada descendo para acompanhar o barranco. Então veja que toda essa área aqui é escura, porque ela está na sombra. Então não pode entrar luz aqui. E aí entra um raio de luz um pouco aqui, ó, num trecho do barranco. Então os estudos de luz e sombra do mestre Luiz Pinto era fantástico. Estude a obra de Luiz Pinto, vale a pena, vocês não vão se arrepender. Então vou precisar agora do terra de cena natural com um pouco de amarelo ocre para fazer o reflexo e um pouquinho só desses verdes para fazer o reflexo aqui da água.
Então, ó, não esquece, reflexo tudo para baixo. Você tem que colocar a sua pincelada toda nesse sentido horizontal. Então, muito siena natural entra nesse reflexo aqui, um pouco do verde. E aí depois, primeiro você faz o espelho, que é o reflexo, para depois você trabalhar o movimento. Então, o movimento, o espelho é na vertical, pincelada toda na vertical aqui, para você reproduzir o efeito de espelho d'água. Depois, na horizontal, é que você começa a trabalhar pinceladas na vertical para poder você fazer o efeito de movimento da água. Isso foi o primeiro plano. Agora o segundo plano, a parte dessa matinha aqui, a gente vai trabalhar o amarelo cádmio, um pouco do amarelo limão, um pouquinho de branco, só uma esquinha de verde, de azul cobalto. Bom, agora esse verde mais distante ele vai ter azul cobalto, alizarim. É bem avioletado para poder depois ganhar um pouquinho de branco, para poder por último ganhar o amarelo ocre, um pouquinho de amarelo ocre. E aí você começa a preencher essa parte aqui, ó. Preenche só formando um fundo para depois você vir detalhando. Começa jogando um pouco de amarelo ocre na mistura e um pouquinho de branco também, azul. Volto nessa cor aqui para mim fazer a árvore bem mais azulada, um pouco de laranja, o tronco da árvore. Um pouco de alaranjado e até o sombra queimada também. Então veja que eu estou conseguindo um efeito de profundidade. Essa serra, ela pode ser esse mesmo tom, só que bem mais claro. Branco, um pouco de alizarim azul e essa sujeirinha do ocre. Então veja que a atmosfera base do Luiz Pinto eu já consegui imprimir na minha pintura. Agora vou terminar o céu, fazer o céu, para poder a gente finalizar. Então, ó, branco, um pouquinho de siena natural. Vou conseguir um efeito de umas nuvens. Então, essa é a primeira fase, a fase de ataque da pintura, onde a gente usa um pincel de pelo grosso para poder fazer essa imprimatura no papel ou na tela onde você for fazer. Se você quiser fazer ela no tamanho original, faz ela 50 por 70. Então, gente, agora eu vou para a fase de refinamento da obra, que é a fase onde eu vou fazer o acabamento da obra. Então agora entra mais detalhes. Vou começar agora de trás para frente. Então eu vou começar lá pela montanha.
Ou agora já uso um secante um pouco mais de óleo e menos de terebentina. Gente, olha, Luiz Pinto, ele, como eu vinha dando no currículo dele, foi um mestre da publicidade, trabalhou muito em umas empresas até o ano de 80 e pouco, quando ele começou a pintar por encomenda para alguns galeristas. Daí ele entra no mercado de arte com força, vira professor de arte, participa de vários catálogos, entre o mais famoso esse da Art Gallery, que eu estou reproduzindo essa pintura, e ele segue sua trajetória com grande sucesso na parte de pintura de paisagens. Então o Luiz Pinto vira um mestre mesmo da pintura de paisagem mineira, brasileira. E aí em 89, 90, ele sente a necessidade, veja o cara tão mestre que era, mas sentiu a necessidade de ir para a Europa ampliar seus conhecimentos. Vai e estuda em vários museus da Itália, França, Espanha, Portugal, aonde ele refina ainda mais a sua técnica. Então o cara era fantástico e ainda tinha a preocupação de estudar mais. Estudar sempre é bom, certo, gente? Nunca deixe de estudar. Nunca ache que vocês sabem de tudo em arte. Então, ó, vou começando dando uma clareada aqui. A paleta é a mesma que eu usei na primeira, só porque agora eu vou clareando, né? Vou refinando. Refinei a serra, agora eu vou refinar as árvores mais próximas. Então, amarelo, um pouco de amarelo ocre com amarelo cádmio. E aí eu começo a trabalhar um pouquinho de branco. Começo a trabalhar esse refinamento aqui. Mais amarelo ocre, um pouco de azul. Não pode ficar tão forte. A luz aqui é uma luz que vem de direita. Essa árvore aqui já vai ficando mais próxima, então a gente nota que ele já trabalha com mais intensidade o amarelo, com menos branco, um pouco mais de amarelo ocre.
Agora eu vou definir essa vegetação aqui, tentar imprimir uma pincelada um pouco menor para poder deixar ela bem legal. Começo com azul, ultramar e alizarim e um pouco de amarelo carinho. Pego a tinta mais empastada agora, um verde ocre com amarelo ocre com verde do azul ultramar. E aí tento dar pinceladas mais pequenas aqui, ó. Fazendo uma variedade dentro da unidade aqui. Terminado aqui, agora eu vou pro barranco. O mesmo tom que eu usei na primeira fase. Laranja, cena natural e amarelo ocre. Um pouco de azul, um alizarim para as áreas mais escuras. Aqui você vem empastando agora, colocando só massa de tinta sobre aquela camada. Aproveitando e fazendo no sentido que o barranco se projeta, ou seja, se o barranco está descendo, você vai com a pincelada agora descendo também aqui. Então, gente, agora eu vou para o reflexo. Então volto no reflexo, amarelo ocre, um pouquinho de amarelo carne, só para dar uma molhadinha, para poder depois eu fazer o movimento. Se você tiver amarelo indiano também, você pode fazer isso aqui com amarelo indiano, que fica também muito bom. Cena natural com laranja e o amarelo. Começo trabalhando agora um movimento de pincelada na horizontal para poder dar um movimento à água. Agora amarelo com um pouco de branco. Começo a dar pinceladas aqui bem próximo. Sempre agora movimento na horizontal.
efeito que eu queria fazer na pintura eu consegui aqui. Só voltar um pouquinho nesse barranco. Então basicamente eu consegui chegar no efeito que eu gostaria. Agora só para finalizar alguns detalhes. Preciso de um pincel um pouco menor para colocar umas pedrinhas que ele colocou aqui. E aí tem dois pescadores aqui. Vamos ver se a gente consegue reproduzi-los. E aí vou pegar um pincel zero para tentar fazer o anzol aqui. Então, gente, chegamos ao fim de mais uma pintura aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Essa deu bem mais trabalho do que a do Djalma Urba. Então, gente, chegamos ao fim dessa releitura aqui, dessa cópia do Luiz Pinto, o estudo do Luiz Pinto. Então agora eu vou assinar, ó, por Então lembra de fazer isso toda vez que você fizer um estudo, uma leitura. Então não é bem uma releitura. Releitura é quando você muda. Aqui é um estudo. Então assina com consciência por Fernando. Então isso aqui todo mundo vai saber que foi um estudo que eu fiz do grande mestre Luiz Pinto, porque vai estar marcado atrás. Além disso, eu ainda assino atrás, indicando que foi um estudo da obra do mestre Luiz Pinto. Certo? Então vejam aí, Pescadores do Rio Verde, São Lourenço, Minas Gerais, 1997. Essa magnífica obra do mestre Luiz Pinto. Vamos ver como ficou aqui no nosso estudo. Então, espero que vocês tenham gostado. Vejam aí que a gente tentou imprimir só o ritmo, a pincelada e as cores que o mestre usou nessa obra. Então a gente faz um estudo, não é nem releitura, nem uma mastercopy. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar, curtir. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber sempre que a gente postar novos vídeos. Até o próximo, Estudando com os Mestres.